Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Desvendando o Original, onde a gente estuda grego e hebraico de manhã e à tarde a gente faz a nossa oração pelo Brasil e uma análise mais ampliada do cenário. Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre a história de Eli e a história dos seus dois filhos, Hofni e Finéias, mostrando como uma família que tinha tudo para ser próspera e se dar bem acaba caindo em desgraça. A gente vê a história de Eli sendo contada no contexto do relato sobre a história de Samuel. Samuel foi aquele que entronizou ali primeiramente Davi como rei, ungiu Davi como rei ainda na sua juventude e teve um papel fundamental nessa nova fase da história do povo de Deus no Antigo Testamento. Nessa fase em que Israel passou a ser governada por reis, né? Davi inicia o seu posto. Mas Davi ele chega num cenário de grande degradação moral, de grande afastamento dos caminhos de Deus. E essa já era a fase em que Samuel se coloca, né? Uma vez que o sacerdote Eli já não estava servindo a Deus como deveria, né? Já estava ali vendo um afastamento dos seus filhos e dele mesmo também dos caminhos do Senhor, né? O povo de Israel se perdeu, né? Eles estavam bem problemáticos em termos de fé, porque os líderes haviam parado de pregar a verdade e de viver em santidade, né? De viver a própria verdade da palavra de Deus. O sacerdote Eli estava corrompido, assim como seus filhos Hofni e Finéias. A brecha que estava sendo criada em pouco tempo traria inúmeras desgraças aos israelitas. Porém, o Senhor já havia separado o substituto, o pequeno Samuel, tá? Vamos entender agora o porquê dessa degradação toda, tá? E a gente vai brincar um pouco ali com o significado das palavras hebraicas. A lei de Moisés, ela permitia que os sacerdotes ficassem com uma parte do que era oferecido no sacrifício. Os filhos de Eli estavam exigindo, porém, mais do que aquilo que era permitido no livro de Levítico. No primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 12, nós lemos que eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Olha só, filhos de Belial, né? Uma palavra muito forte. Belial era uma entidade maligna, né? Lá da antiguidade. E nesse versículo, a gente vê o contraste, né? Dos líderes, da corrupção dos líderes, se a gente fosse comparar com a piedade da mãe de Samuel, né, Ana, que entregou Samuel para ser criado por Eli, cumprindo uma promessa que ela tinha feito com Deus. Essa era a causa do povo se encontrar numa situação tão calamitosa. Os homens de Deus perderam o temor do Senhor e se especializaram em roubar os pobres. Alguma semelhança, né, com a história que a gente vê nos dias atuais? Nem um pouco, né? Mas Deus já estava prestes a lançar o seu juízo sobre a casa de Eli, né, que estava totalmente corrompida ali. Como a gente já falou várias vezes aqui no canal, né, o nome dos lugares e o nome das pessoas traz muita informação importante sobre o que está por trás das histórias e o significado ali impregnado na essência desses personagens ou desses lugares. Eli, por exemplo, é um nome curioso, porque procede do hebraico Eli, que vem da expressão hebraica Alá, que significa elevado, alto, eminente, grande e sublime. Mas também pode significar soberbo, orgulhoso ou arrogante. Ou seja, Eli, o sacerdote, em vez de amar o próximo e servi-lo com alegria, era um homem arrogante e se julgava melhor do que os outros. E os seus filhos não eram diferentes. O nome Hofni vem do hebraico Hofni, que está diretamente relacionado com Hofen, que significa punho pugilista, punho fechado ou mão cheia. Simbolicamente representa a ideia de ladrão, né, ou ganancioso. Na condição de levita e servidor ali desse ofício sagrado, em vez dele semear, ele roubava e tirava até mesmo dos pobres. Já o Finéias, que por sua vez se relaciona com o hebraico Pinehas, vem de P em hebraico, que significa boca, e Nahash, que significa serpente, ou seja, Finéias, o outro filho de Eli, o nome significa boca de serpente.
Ou seja, em vez dele abençoar as pessoas com palavras doces e de vida eterna, matava as pessoas com veneno que brotava dos seus lábios, né? Infelizmente, acontece isso dentro da nossa realidade cristã de hoje, né? Os filhos de Eli eram pessoas tão malignas, né, que eles foram chamados de filhos não de Eli, mas filhos de Belial, né? Em hebraico, Belial significa falha, nada ou destruição. Então é uma palavra muito forte, né? E a raiz dessa palavra, Belial, é Baal, que significa roda. Também tem a ideia de fluir, escorregar, ou falha, ou nada, né? Então, o que ele faz, né? Qual é a consequência? Faz o vigor se esvaecer, a energia se perder e a alegria ser destruída, tá? E é interessante que essa palavra tem relação com vários outros termos também curiosos que mostram o problema que havia nessa família. Belial tem a ver com Tebel, que significa confusão, Tablit, que significa consumir, Beló, que significa tributo, né? Ou seja, aquilo que consome as nossas riquezas, Balal, que significa misturar, semelhante a Babel, né? Tebalul, que significa catarata, né? Os olhos ficam embaçados, como se houvesse nele uma mistura de líquidos. Abal, que significa pranto, né? Choro. Beló, que significa velho ou ousado, porque a vida se vai embora. Bahal, que é perturbar ou atemorizar. Berralá, que significa terror, calamidade ou pavor. Yabel, que é úlcera, né? Uma ferida. E Balá, devorar, tragar ou engolir, né? Então você vê como é que esse nome está associado à ideia de sugar, de tragar. E não é por outra razão que os filhos de Eli, na verdade filhos de Belial, sugavam todas as riquezas do povo e tragavam os seus bens e pertences, né? Então, essa era a maldição que estava ali em cima deles, né? Só que Deus levantou Samuel para instaurar um novo sacerdócio e Deus levantou Davi para instaurar um novo cenário, né? E o que a gente vê logo em seguida na sequência dessa história é que a Bíblia diz que Hofni e Finés não conheciam o Senhor, né? O motivo de toda essa loucura que a gente viu é porque eles não passaram pelo novo nascimento, né? Não nasceram da água nem do Espírito. Eles não conheciam a Deus, eles não buscavam a Deus, eles não tinham intimidade com Deus. E é exatamente isso que foi a causa da desgraça na família de Eli e de Hofni e de Finéias. Não conheciam a Deus e estavam ali só lançando palavras envenenadas com seus lábios e também buscando tragar, né? Só consumir, tragar e acumular, mas não estavam abertos para entregar, para dar. Graças a Deus, sempre Deus manda um remanescente fiel e Samuel e Davi reverteram essa realidade degradada do sacerdócio, restaurando ali a adoração ao Senhor. Esse estudo está no meu livro Davi, o Homem Projetado por Deus. Você pode acessar esse livro ou adquirir, caso queira, clicando aqui embaixo na loja Desvendando Original, e você vai ter acesso não só a esse livro, né, que é todo baseado no texto original hebraico da Bíblia, mas também ao Karpós, Desvendando os Frutos do Espírito, onde também você vai estudar o Novo e o Antigo Testamento. Tem o grego e o hebraico aqui, vários estudos bíblicos sobre o fruto do Espírito. E tem também, para você que quer estudar o Apocalipse, Desvendando o Apocalipse, que é também um livro introdutório para você entender esse livro tão misterioso que encerra as Sagradas Escrituras. Tá bom, pessoal? Se você quiser se tornar membro, clica aí embaixo, né? Você tem acesso à área de membros aí com conteúdo exclusivo. E eu agradeço a vocês pelo apoio. Se você gostou do vídeo, não deixe de dar o seu like. Se gostou também, não esqueça de compartilhar com seus amigos. Todos os dias às 6 da manhã a gente tem esse estudo de grego e hebraico aqui no canal Desvendando Original, tá bom? Então peço a Deus que nos abençoe, nos guarde, nos dê um dia abençoado, de alegria e de bênçãos sem medida, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Fique com Deus, um abraço, valeu!